Num mundo onde a tecnologia evolui rapidamente, Yuval Harari surge como um provocador do pensamento, revelando uma realidade que muitos prefeririam ignorar. Neste vídeo, você verá coisas intrigantes e, ao mesmo tempo, alarmantes sobre o estado atual da sociedade. Em um século onde somos, nas palavras dele, animais hackeáveis, Harari desvenda os bastidores da revolução da inteligência artificial, levando-nos por um questionamento que desafia as concepções convencionais da sociedade. Eu sou o informante. Neste vídeo você será alertado para a capacidade de corporações e governos de interferir e controlar nossas escolhas. Este canal tem o objetivo de expor o que os poderosos controladores do mundo querem. Tenha sempre em mente que a toca do coelho é mais embaixo. Isso quer dizer que tudo tem um significado mais profundo do que mostram abertamente. Se as evidências apontam para um controle tecnológico, certamente faz todo o sentido olhar em direções opostas, como, por exemplo, o controle por meio de ideologias. Estamos vivendo num cenário onde estes poderosos agora possuem a tecnologia para decifrar como os humanos pensam, o que desejam, prever escolhas e manipular desejos humanos de maneiras que nunca foram possíveis antes. E você achava que tudo era somente uma conspiração? Agora é uma realidade. Note que não sou eu quem está falando. Veja estes trechos de uma entrevista. Now, previously in history, this was never possible. Nobody had enough data and enough computing power to hack human beings. And this is because of the merger of the revolution in biotech. We are getting better in understanding what's happening inside us, in the body, in the brain. Create algorithms that understand me better than I understand myself. Para hackear um ser humano, são necessárias duas coisas. Primeiro, muitos dados, especialmente dados biométricos, não apenas sobre onde você vai e o que compra, pois isso eles já sabem, mas precisam saber sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo e do seu cérebro. Em segundo lugar, é necessário muito poder computacional para dar sentido a todos esses dados. Historicamente, isso nunca foi possível. Nenhuma agência de inteligência, mesmo seguindo alguém 24 horas por dia, ouvindo todas suas conversas, tinham o poder para entender o que acontecia internamente em cada pessoa. Além disso, não possuíam poder computacional para processar e dar sentido aos dados coletados. Então, mesmo que te seguissem o dia todo, não conseguiam compreender ou prever suas escolhas e desejos. Contudo, isso está mudando. Corporações e governos hoje estão começando a conseguir o que as agências de inteligência não podiam fazer. Isso ocorre devido à fusão da biotecnologia com a infotecnologia, que nos permite entender melhor o que acontece em nosso corpo e cérebro e que fornece o poder computacional necessário para processar estes dados. Quando essas duas tecnologias se fundem, é possível criar algoritmos que nos entendem melhor do que nós mesmos. Esses algoritmos não apenas preveem nossas escolhas, mas também manipulam nossos desejos, vendendo-nos qualquer coisa, seja um produto, um político ou ainda alguma ideologia. Ainda estamos longe de atingir o potencial máximo da inteligência artificial. A velocidade com que ela se desenvolve provavelmente só vai acelerar. O que realmente enfrentaremos é uma cascata de revoluções cada vez maiores no mercado de trabalho e em muitas outras áreas da vida, como relacionamentos, política e assim por diante. De certo modo, veremos cada vez mais pessoas dependentes do sistema porque seus empregos simplesmente deixaram de existir e agora é tudo realizado automaticamente por uma inteligência artificial. Ainda que você não veja problemas em depender do governo ou depender de uma renda básica universal, a grande questão é psicológica. Como seres humanos, temos a estabilidade mental e a inteligência emocional necessárias para este novo mundo que está emergindo. Aqui neste ponto, você já deve começar a perceber o perigo de tudo isso e como estaremos sob o controle dos poderosos manipuladores do mundo. Ainda não vimos nada, estamos apenas na ponta dessa revolução. O sistema liberal democrático inteiro é construído sobre ideias filosóficas que herdamos do século XVIII, especialmente a ideia de livre-arbítrio que fundamenta os motivos básicos da visão de mundo liberal. Frases como "o eleitor sabe o que é melhor", "o cliente sempre tem razão", "a beleza está nos olhos de quem vê" e "siga seu coração" são frases que formam a base do nosso sistema político e econômico. Eles assumem que a autoridade final está nas escolhas livres dos indivíduos. E se as suas escolhas não forem realmente suas? E se alguém estiver manipulando suas escolhas?
Eles fazem isso o tempo todo. Tentam influenciar sua mente, corpo e espírito. Neste canal você conhecerá quem são eles, quem são estes controladores do mundo e quais seus objetivos obscuros. Bom, voltando ao assunto até agora na história, os humanos eram tão complicados que, do ponto de vista prático, ainda fazia sentido acreditar no livre-arbítrio, porque ninguém poderia entender você melhor do que você mesmo. Você tinha esse cofre fechado de desejos, pensamentos e sentimentos aos quais você tinha acesso privilegiado. Mas essa revolução quer retirar esse acesso individual e privilegiado de você. Muitos podem fazer uma conexão com profecias bíblicas onde falam sobre o controle da população, pois já temos na prática implantes de chips nas mãos. Dizem que o pequeno implante é o mais recente avanço em tecnologia de biohacking. Com sensores biométricos ou até mesmo dispositivos externos, estamos desenvolvendo a capacidade, por exemplo, de conhecer a pressão arterial de um indivíduo apenas olhando para ele. Mas acreditamos que o sistema quer te enganar, quer te fazer pensar que o chip é o grande problema. Mas para você ter noção de como o buraco é mais embaixo, hoje já não é necessário colocar um sensor na pessoa. Basta olhar para o rosto para saber qual é a pressão arterial daquele indivíduo. E ao analisar pequenos movimentos nos olhos e na boca, é possível deduzir várias coisas, desde o estado de humor da pessoa até aspectos como orientação sexual. Os sistemas biométricos podem reconhecer atributos físicos específicos de uma pessoa, como impressões digitais, características faciais, íris ou RNA. Essa tecnologia já é utilizada em todo o mundo. Estamos falando de um mundo em que os seres humanos não são mais uma caixa preta. Você não entende o que está acontecendo em seu cérebro, mas alguma corporação, governo ou organização pode entender. Acreditamos que o sistema seja mais complexo do que isso e que possa haver, inclusive, implicações espirituais em tudo isso. Querem que você pense que o problema está nos bilionários ou ainda nos governos. Mas tudo isso é apenas uma distração para o verdadeiro objetivo mais obscuro do controle mundial. Com uma destreza literária única, Harari mergulha nas implicações psicológicas e políticas dessas mudanças, desafiando-nos a repensar o que significa ser verdadeiramente livre em uma era onde nossa biologia e pensamentos são decifrados e manipulados. Isso nos leva até pensar que ele possui alguma conexão ainda mais obscura. Bom, deixando a ideia de que existem coisas que estão além dos nossos olhos, à medida que refletimos sobre as palavras intrigantes de Harari, somos levados a confrontar um futuro incerto, onde as fronteiras entre tecnologia e humanidade desaparecem rapidamente. O autor nos desafia a repensar nossas noções de liberdade e autonomia, enquanto nos tornamos conscientes da crescente capacidade de corporações e governos de decifrar os recônditos de nossas mentes. As discussões sobre as liberdades individuais estão cada vez mais presentes na nossa vida. Vários discursos têm sido apresentados e nos trazem preocupações sobre o futuro. Em 2024, a incerteza do amanhã é uma realidade. Tudo o que conhecemos está mudando rapidamente e às vezes parece que somos meros espectadores. Devemos nos perguntar: como os controladores do mundo operarão em meio a esse cenário de constante evolução? Quais novas dimensões de influência e manipulação eles descobrirão? As respostas a essas perguntas apenas o tempo dirá. Eu sou o informante. E aqui você viu como os controladores do mundo te tratarão como um animal utilizando biohacking e teve uma ideia de como isso pode impactar as liberdades individuais. À medida que avançamos para o desconhecido, é necessário permanecer atento, questionador e comprometido com a preservação dos valores fundamentais que definem nossa humanidade. O palco está montado. É crucial mantermos um olhar atento sobre o que querem os controladores do mundo e irmos na direção oposta. Eles já moldaram o curso da história e agora estão delineando o futuro com suas ferramentas digitais. O que está por vir é uma narrativa em construção, e a verdadeira história do amanhã está nas mãos daqueles que têm o poder de decifrar e moldar a essência do que significa ser humano. Passei anos reunindo provas sobre como há controladores por trás das cortinas manipulando a sociedade. E agora, eles possuem todas as ferramentas necessárias para executarem seu plano. Eu tive medo de expor, mas agora não tem como mais ficar calado. Não perca os próximos vídeos onde estes controladores do mundo serão expostos e terão seus objetivos obscuros revelados. Talvez você nunca mais encontre este canal, então não se esqueça de se inscrever. Até breve!